Muitas famílias deixam de ir à igreja por conta de seus filhos autistas que não se sentem acolhidos. Às vezes, não é falta de fé, é falta de compreensão. E hoje, no nosso programa Vida Abundante, nós recebemos a irmã Miriam Sobral, que é neuropsicopedagoga, e nós vamos falar sobre o tema Acolhendo com Amor. Seja muito bem-vinda, irmã Miriam, aos nossos estúdios. É uma grande honra recebê-la nesta tarde para esse assunto tão importante e tão atual. Com certeza, é um prazer estar aqui. Por favor, mencione como a senhora atua nessa área do acolhimento, da inclusão de pessoas autistas dentro da igreja e também no seu trabalho secular. Bom, no trabalho secular, eu já atuei durante 4 anos na linha de frente, entrando nas salas, fazendo as intervenções com as crianças atípicas, autistas, TDAH, síndrome de Down e outros transtornos também. E na igreja, eu já estive à frente também no Ministério Infantil, ministrando aulas, mas hoje eu estou numa coordenação onde eu auxilio os líderes voluntários do Ministério Infantil, orientando famílias sobre a inclusão das crianças atípicas na igreja. Perfeito. Hoje no nosso programa nós vamos nos deter um pouco à temática sobre o autismo. O que é o autismo? Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge as áreas da comunicação, da socialização e traz também alguns comportamentos repetitivos, que são as estereotipias, e alguns interesses restritos, que são o hiperfoco, que é aquele interesse exagerado que a criança autista demonstra sobre algo do seu interesse, pode ser variado, carros, animais, enfim. Muito bem. Enquanto transtorno, ele não vai ter sintomas, mas sim sinais, não é isso? Isso. Quais são os principais sinais e como a família pode ter atenção aos seus filhos relacionado a isso? Bom, o TEA ele é tão desafiador justamente por isso, porque a gente tem níveis de suporte e muitas características, e nem sempre aquela criança vai apresentar todas as características. Então, justamente por isso que é um espectro, né? Varia muito de indivíduo para indivíduo, mas a gente pode falar, de comunicação, aquela criança que ela tem um atraso de fala, ou ela até é uma criança verbal, mas ela não consegue desenvolver uma comunicação, iniciar e manter um diálogo. Temos também a questão sensorial, que é algo muito forte nas crianças autistas, então aquelas crianças que sentem demais ou sentem de menos. A luz incomoda, o som incomoda, texturas incomodam, o toque incomoda, e também a questão da socialização. Crianças que a gente percebe que preferem estar sozinhas, têm dificuldade em estar num grupo. Essas são as principais características que deveriam ser um alerta para as famílias que têm uma criança. A gente sabe que cada criança é única, então eu não posso pegar uma criança X e comparar com a Y, mas existem marcos do desenvolvimento. Então, se eu pego uma criança de 4 anos, por exemplo, que não fala, ela não está no tempo ainda, né? Ah, cada criança tem o seu tempo. Não, essa criança está com um atraso, então é importante já observar para ver se não tem aí só o atraso de fala ou se não pode ser mesmo o autismo. E aí, interessante o que a senhora mencionou a respeito da sensorialidade. Às vezes, muito é visto sobre o comportamento, mas um quadro agressivo, por exemplo, ele não é a agressão em si, não é como a gente chama aqui na nossa região, um ser humano que tem uma ruindade no coração, né? Ele, na verdade, é uma resposta. E aí vem o ambiente da igreja que tem todo esse contexto. E por que que pode ser tão desafiador para pessoas autistas? Bom, justamente por isso, a igreja é um ambiente com muitos estímulos sensoriais. Então a gente tem o microfone, tem pessoas aplaudindo, tem os instrumentos, pessoas se movimentando. Então, para a criança que tem essa questão sensorial, já começa por aí esse grande desafio. E aí a gente tem também aquela questão da liturgia, que as crianças precisam permanecer mais um tempo sentado. Isso também é um grande desafio para uma criança autista. Então a igreja ela precisa fazer algumas adaptações para que a gente mostre de fato que a liturgia é importante, mas ela não está acima das pessoas. Sim, já já nós vamos falar sobre isso, tá bom? Antes de nós chegarmos nessas adaptações, irmã Miriam, como que a família e nós, enquanto igreja, podemos observar o comportamento dessas crianças e diferenciar a birra da falta de educação
de um quadro sensorial grave, onde a criança vai ter uma reação mais exacerbada? Bom, a birra a gente precisa estar ciente que toda criança faz. Faz parte do desenvolvimento, então a criança não tem a habilidade que o adulto tem de argumentar. Então, diante de uma frustração, a criança faz birra. Isso seja autista ou não. E aí o que acontece? Quando a gente cede o que a criança quer naquele momento, o choro passa. E aí isso é uma birra. É claro para ambas as crianças, típicas ou atípicas. No caso e a birra, ela também é intencional, a criança faz para conseguir o que quer. No caso da criança autista que tem uma crise, a crise ela é involuntária e é o corpo da criança que não conseguiu ali reagir diante de tantos estímulos ou de repente de uma adaptação brusca que foi feita ali no Ministério Infantil. Então ela age dessa forma, mas não é proposital e na verdade é muito mais um pedido de socorro, já que a crise gera um sofrimento para essa criança. É verdade, eu vi até recente que, inclusive, quadros odontológicos, né, era uma criança que ainda não tinha o diagnóstico do TEA, e ela sofria muito com a dor, e a forma dela verbalizar essa dor era com a agressão, né. E só depois de alguns anos, na verdade, foi que então se chegou ao especialista odontólogo e foi verificado que ele estava com dor. E aquele comportamento era resultante daquele quadro odontológico e após a correção a criança voltou a socializar melhor, né, sem o quadro da agressividade. Então todo esse cenário de fato é bem importante. Miriam, Jesus morreu por todos nós estamos ao alcance do evangelho. Como a pessoa autista, deve ser evangelizada? Há algo a mais que deve ser feito? Ah, sim, com certeza. A mensagem é a mesma, só que a gente precisa adaptar a linguagem, que precisa ser clara e objetiva. Então, aquela história que a gente conta com os detalhes para a criança típica, para que eu consiga atingir o coração da criança, eu vou ter que enxugar um pouco esse conteúdo. E adaptação não só de linguagem e de conteúdo, mas também do ambiente, né? Então, questão de som, questão de luzes, tudo isso que traz uma sobrecarga sensorial, a gente precisa estar atento para alcançar o coração dessa criança. Então a igreja precisa ser um lugar confortável para essa criança. Perfeito, Miriam. Quais os maiores desafios que as famílias de pessoas autistas encontram para o congregar, para o dia a dia na igreja, falando em aspecto físico? O maior desafio, eu entendo que é a falta de preparo da liderança do Ministério Infantil como um todo, líderes e voluntários. Depois desse primeiro desafio que a família encontra na igreja, é também a falta de adaptação do ambiente. Às vezes a gente adapta currículo, adapta a linguagem e a gente não se preocupa que de repente aquele microfone que a gente tanto gosta traz um sofrimento para uma criança autista que tem uma sensibilidade sensorial. Então a gente precisa estar atento aos detalhes para fazer com que essa criança não esteja só apenas ali sendo tolerada, mas para que tudo que aconteça ali seja pensado nela também. E aí quando a gente fala de crianças atípicas, eu sempre lembro, mas o grupo gosta. Se o grupo está bem e o grupo consegue ficar sem, digamos, aquele som tão volumoso e a criança autista não consegue, a gente precisa fazer essa adaptação. E aí eu lembro da parábola do bom pastor, onde Jesus deixa 99 ovelhas e se volta ali para aquela que estava perdida. Eu faço essa analogia com as crianças atípicas também. Muito bom. Você já até mencionou um pouquinho da resposta do nosso próximo questionamento sobre as adaptações. Algumas adaptações de fato são necessárias. Dentro da sua experiência, quais foram as adaptações que realmente funcionaram, foram positivas e até mesmo um atrativo para novos membros autistas? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Às vezes as pessoas, Miriam, envia para mim dicas, sugestões do que você usa. E aí eu falo que não existe uma resposta única para isso. Por quê? Não é porque eu tenho uma criança autista que eu fiz uma adaptação que deu certo que vai dar certo para outra criança. Então eu preciso conhecer a particularidade de cada criança para eu pensar no que ela precisa, para eu pensar na adaptação. Aí, por exemplo, a gente pensa na adaptação de uma criança nível 1 que vai sentar e vai fazer a atividade lá proposta da revista. E aí você vai pegar uma outra criança que sequer senta e pega num lápis. Então cada criança exige uma adaptação.
Eu já tive crianças autistas no Ministério Infantil que eram exatamente assim, não sentavam, não sabia sequer segurar o lápis. Mas ainda assim, a mensagem era passada para elas, e no momento que ela estava sentada no chão brincando, eu contava a história para a turma, depois era um momento individualizado, então a adaptação nem era da proposta de atividade em si, mas era a adaptação da linguagem e da forma que eu ia apresentar para essa criança. Muito bom. Miriam, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Vida Abundante e nós vamos abrir um espaço sim para você deixar uma mensagem para quem nos acompanha nesta tarde, principalmente famílias que estão envolvidas nesse contexto e que por muitas vezes em muitos congressos, por exemplo, não puderam estar na igreja por conta desse contexto. Bom, você que é mãe, pai atípico, eu faço um convite para você. Mesmo que você tenha passado por desafios, por trazer o seu filho na igreja e perceber ainda que a equipe não está preparada para esse acolhimento, entenda que é importante que a sua criança esteja e muitas vezes essa falta de acolhimento não acontece por falta de amor. É realmente um despreparo e graças a Deus que a gente tem caminhado nas igrejas em relação à inclusão, à informação. E o nosso objetivo é que cada criança atípica conheça o amor de Deus pela sua vida, tenha o seu coração alcançado. E para você que é líder e voluntário do Ministério Infantil, use o seu amor, use a disposição que Deus colocou no seu coração para se preparar para que essas famílias de fato sintam acolhimento através da sua vida. Que Deus te abençoe. Você acompanhou a nossa entrevista sobre acolhendo com amor. O amor de Cristo, ele é inclusivo e nós, igreja, precisamos aprender a compreender e acolher com o amor de Cristo. Já aproveita, curte, comenta e compartilha. No próximo sábado nos encontramos novamente. Não se esqueça, sua vida é abundante em Cristo.